Eita, meus irmãos, que agora não dá para negar a quantidade de fenômenos que tem acontecido um atrás do outro. Para nós cristãos, se isso aqui for os tais sinais dos tempos trabalhosos, para nós, particularmente, é motivo de alegria. A volta de Cristo para nós é uma alegria muito grande. Embora a gente saiba também o que está descrito ali em Apocalipse, né, que são tempos trabalhosos, tempos difíceis. A coisa ia ficar tão ruim que os vivos desejariam ser os mortos. Procurariam inclusive a própria morte e não a encontrariam. Apocalipse descreve bem isso, né? Mas o fato, meus irmãos, é que não dá para negar que são muitos os fenômenos que têm aparecido. Olha, só nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada nessa casa aí, tá certo? Você vê que a casa está totalmente destruída. Se eu disser para você que foi um tornado, né? Feito aqueles que você vê em filmes mesmo, em filmes de Hollywood como Twister, né? Você não vai achar tão estranho, né? Mas se eu disser pra você que esse tornado deu aqui no Nordeste, aí, meu irmão, com certeza você vai estranhar, né? Além disso, também a gente vai ver as imagens do tornado, as pessoas gravaram. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem, então gravaram. Mas não foi só isso também. Dá uma olhada nessa imagem, tá vendo? Ó, essa imagem aí, né? Que parece, sei lá, uma estrela brilhando, uma nave descendo do céu, um anjo chegando. Também é real, ela tá, inclusive, aqui na dica do nosso querido irmão Rogério Lima. Um abraço forte para o Rogério, sempre com comentários lindíssimos aí nos vídeos, né? E isso aconteceu em Rio Grande do Sul, meus irmãos. Aconteceu mesmo no Rio Grande do Sul. Então são coisas como essa que a gente vai ficando cada vez, né, mais ciente de que essa época que a gente atravessa pode ser os tempos trabalhosos, até porque a gente vê um modelo de sociedade muito parecido com o descrito em Apocalipse. Então vamos ver aqui primeiro os tornados que aconteceram por aqui e a gente já volta para comentar. Estrela de Alagoas, um tornadozinho. Ali se chama Lajeiro do Nicásio, no pé do serrote. Olha lá no céu como é que tá. Para de chorar, menino. Ele vai pra lá, ó. Ele vai pra lá. Buracão, ó. Venhão pra cá, ó. Vai pegar aqui pra você. Vai pro fim do mundo. Para não, mulher. Arrancou tudo, Gil, olha. Ave Maria, tô todo me tremendo. Olha, acabou. Olha a casa do José, olha. Levantou até a lona de cima. Acabou, olha pra casa. Olha como ficou. E tá destruindo tudo, olha. Olha. Cruz, Senhor, cruz, Senhor. Ela pegou aqui todinho, ó. Você tem que sair, fica escondido. Ele pipocando. Vai descendo. Vamos, vem, não, amor. Vai descendo. Pois não. Mas não, minha. Ai, cruz, não, cruz, Senhor. Cruz, Senhor. Você bateu na cabeça do farinha? Ô, mas tu tá pra dentro, minha. É, meus irmãos, pesado, né? Teve um rapaz que eu não sei quem é, mas gostei muito da explicação que ele deu aqui. Eu quero ver junto com vocês. Vamos ver aqui a análise, né? Parece ser uma pessoa especialista em análise de clima, essas coisas. Então vamos ver aqui juntos a explicação científica sobre o porquê está acontecendo aí esses tornados aqui no Nordeste. Vamos lá. Provenientes do VECAM. E preste atenção nesse local aqui e dá uma olhada nas imagens a seguir.
na zona rural de Estrela de Alagoas, próximo da divisa com Pernambuco, próximo de Bom Conselho. Registraram essas imagens aí desse tornado, diferente de furacão, viu? Não é um furacão, é um tornado, que felizmente não deixou feridos. Os estragos foram materiais, mas vejam como um fenômeno desse pode acontecer por aqui. É raro, mas pode acontecer. Então, devido às correntes de vento, né, elas criam um vórtice, pegam uma rotação ascendente, e aí gera esse fenômeno. Aconteceu em Bonito recentemente, né? Se não me engano faz uns 2 anos. Estamos aqui no Recife Clima. Então isso pode acontecer por aqui. Bom, a ciência faz o papel dela, né? Tentando entender o fenômeno. Isso é muito bom. Porém, meus irmãos, para mim isso não é nada comum. Eu que nasci e me criei, né? 40 anos aqui, posso dizer que jamais vi coisa semelhante como essa, né? E isso tem acontecido, como ele mesmo disse, agora, né? Recente. A gente não tinha matérias falando sobre isso, nada, né? Embora o celular tenha se popularizado mesmo de uns 10 anos pra cá, né, meus irmãos? Mais ou menos isso. Uns 7 anos pra cá, nós não encontramos nem matérias, né, com esses fenômenos. E se tinha, era uma coisa rara, né, difícil de acontecer. Eu lembro que tinha aqueles redemoinhos, né, mas coisa que a gente até brincava. E uma coisa também que me chocou nessas imagens que a gente viu é como as pessoas parecem nem ligar, né? Ficam ali olhando, pode voar um pedaço de madeira, uma pedra, enfim, acertar a cabeça de alguém. E os moradores ficam ali olhando com a cara de besta, né? Achando que nada desse tipo vai acontecer. Então, para mim, isso é mais uma prova que isso nunca aconteceu antes. E por isso mesmo o povo não sabe lidar com esse fenômeno ainda. Lá nos Estados Unidos, não. As pessoas procuram se abrigar, né? Porque elas sabem que, mesmo que ele não venha em sua direção, ele pode jogar destroços e acabar acertando você, né? Então, até nisso, né, o nosso povo ainda está na ignorância. A matéria da revista Oeste fala desse fenômeno que eu vou logo colocar para vocês, para a gente ver o que danado foi isso, e depois a gente vai para a explicação. Vamos ver logo o vídeo que está no X, né, o antigo Twitter, e ele tem 25 segundos. Vamos lá. Bom, meus irmãos, eu não me atrevo a dizer o que é, né? Eu até tenho minhas suspeitas, mas vamos ver logo a explicação da grande mídia e depois a gente volta para raciocinar juntos. O objeto luminoso e misterioso foi registrado no céu do Rio Grande do Sul na madrugada de quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. A bola de fogo desconhecida foi flagrada pelo Observatório de Campo Santo Ângelo, do Instituto Federal Farroupilha. As capturas ainda vão ser analisadas pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a BRAMON. Os profissionais vão tentar identificar o objeto. De acordo com o cientista do observatório, há uma possibilidade de que seja um satélite desativado ou corpo de foguete. Aí é para lascar essas explicações, né, meus irmãos? Sinceramente, chega a ranço da gente ler essas matérias. Vamos lá. Não é a primeira vez que um objeto luminoso e misterioso aparece no céu da região do Sul. Em agosto de 2023, a BRAMON identificou uma bola de fogo que cruzou o céu dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente falou disso aqui. O objeto visto foi o foguete Soyuz 21A, cujo estágio superior parte de um foguete que se separa de dois de uma determinada altura. Se chocou com a atmosfera. Quando isso acontece, uma bola de fogo é formada no céu. O Soyuz 21A foi lançado no Cazaquistão. O destino foi a estação espacial na missão Progress MS-24. O estágio do foguete pesa mesmo, olha, família, é fogo. É por isso que o pessoal que questiona, né, os formatos, vocês sabem que eu tô falando, realmente pega no pé disso aqui. Tem razão, né? Cada vez eu dou mais razão aos meninos, porque tem que questionar mesmo. É um absurdo isso aqui. O estágio do foguete pesava cerca de 2,3 toneladas e media mais de 6 metros de comprimento. Ainda de acordo com a BRAMON, as entradas desses objetos na atmosfera estão se tornando cada vez mais comum. Isso se deve à quantidade de lançamentos orbitais que estão aumentando nos últimos anos. Isso preocupa os pesquisadores do órgão, pois passa a haver risco de restos mais resistentes chegarem ao solo, né? Sei, né? E se segundo eles queima até uma pedra gigantesca, né? Sólida. Olha, família, enfim, né? Não é à toa que cada vez mais e mais pessoas passam também a questionar. Por causa dessas explicações mal feitas, né? A gente não é anti-ciência não, muito pelo contrário, a ciência é muito boa. Eu acho que ela é dada pelo criador, inclusive. O problema é que as explicações são ruins mesmo, né? Se é satélite, se é essas coisas todas, por que ficar especulando? Por que não mostrar aqui, ó, foi aqui o satélite, ó, deixa de conversar besteira aí, né? Por que não mostrar as imagens
desses milhares de satélites que estão ao nosso redor. Como sempre, chega é chato, são sempre câmeras que estão aqui mesmo, na Terra, que conseguem filmar alguma coisa. Lá fora não se vê nada, né? E a gente tem que engolir tudo isso e ainda se questionar. Sempre tem um para olhar para você com aquela cara de demente, né? Para dizer, olha, você é demente, você é um cara que fica viajando aí nas conspirações. Ainda somos nós, os conspiradores. Os caras fazem a conspiração de verdade, né? Aquela conspiração ruim, né? Para enaltecer ou derrubar pessoas que estão na liderança, né? A economia dos países. A gente até falou de uma certa família aqui que faz parte das 13 famílias que conseguiu seus primeiros bilhões, né, enganando, dizendo que um país perdeu a treta sem ter perdido. E aí foi, comprou tudo de graça, as pessoas abandonando suas coisas. E aí os caras foram comprar tudo de graça, quando na verdade o exército deles tinha vencido. Então a elite é que trabalha com essas mentiras assim e se beneficiam, né, disso, se beneficiaram disso. E até hoje são lembradas com orgulho. É feito documentários, né, para falar dessa época. E sempre com muito orgulho, inclusive chamam até familiares dos caras, aqui ó, fala aí do Rockefeller, do JP Morgan, né? Enfim, né, meus irmãos, é aquela coisa, para muitas pessoas o que vale é o resultado, não importa os meios, né? Isso é terrível. Para mim o que importa é os meios, é como você chega, né? Até porque quando a pessoa adquire dessas formas, a coisa nunca vai satisfazer de verdade, né? Porque foi bem mal adquirido, e a gente sente isso, né, quando olha inclusive para esses multibilionários. Você vê como se os caras fossem um saco sem fundo, né? Cães gulosos que comem e nunca ficam gordos, né? Continuam magros, sempre comendo, devorando. Igual aquela parábola, né, das 7 vacas gordas, as 7 espigas cheias, né? E elas são devoradas por outras espigas e vacas magras que aparecem, né? E mesmo assim devoram as gordas e continuam magras. Isso aconteceu no sonho do José do Egito, né? Na verdade do faraó, e José do Egito interpretou. E esses caras são como essas figuras que aparecem no sonho, né? Eles devoram tudo, mas parece que continuam famintos, né? Não satisfazem. Então, para mim, como você consegue, importa também, né? Importa muito. Enfim, meus irmãos, para mim, esse último aqui pode ser, né? Foi o que eu deixei para falar aqui no final. Pode ser algum teste também do Blue Beam. Não é impossível que isso aconteça. E com isso a gente conclui que o que falamos lá atrás também começa a se cumprir. Lembra que eu falei isso? Eu digo, gente, vai ficar cada vez mais comum a gente ver esses fenômenos. Eu acho que eu falei isso há uns 6, 7 anos atrás, né? Eu já estava vendo, aumentando expressivamente, né, os relatos, as matérias da grande mídia sobre isso. E eu sabia que ia se popularizar pelas próprias teorias, né, que a gente ouvia falar de outros sistemas que estavam aí sendo implementados e operando. Então, com aquilo a gente tinha a ideia, né, que olha, vai começar a aparecer muitos desses fenômenos. Tá aí, né, meus irmãos? Enfim, né, se são sinais, se não são, aí vai de cada um. Agora que eu penso que a gente não tem tempo para perder, a gente tem tempo para aproveitar, né? E a vinda de Cristo para nós não é nada mal, ao contrário, é uma coisa para o cristão se alegrar. Então deixa a tua opinião, você vê assim também, não vê assim, deixa aí o porquê. Eu faço questão de ler. E lembre-se de nós, lá no Instagram e no Telegram tem conteúdo exclusivo. E o nosso produto, o selo Faca no Zoiudo, onde você compra por R$10 e passa a concorrer aí a 10 mil, tá certo, família? Eu vou dividir o lucro com um de vocês e vai ser 10 mil para o sortudo que for sorteado. Então é isso, meus irmãos, um abraço, fique com Deus e fui!